Dimensões fractais. Por que curvas como a curva de Koch eram considerados monstros matemáticos? Uma das razões é que, ao contrário do que estamos acostumados, elas nunca são realmente retas ou curvas, e não têm tangentes. Por exemplo, o conjunto de Cantor é um conjunto de pontos discreto, embora esses pontos estejam mais e mais próximos à medida que reduzimos a escala. Devido à sua geometria, não é possível escrever equações simples para os fractais. O que descreve um fractal é, como vimos, sua função iterativa. Se infelizmente não podemos escrever equações simples para os fractais, como fazemos para as curvas suaves da geometria euclidiana, pelo menos podemos associar aos fractais uma dimensão. Primeiro vamos recordar o conceito de dimensão definido para os objetos euclidianos. Um ponto tem dimensão 0, uma reta tem dimensão 1, um quadrado tem dimensão 2 e um cubo tem dimensão 3. Para entender por que uma linha tem dimensão 1 ou um quadrado tem dimensão 2, recorremos ao conceito de massa. Considere um fio de comprimento L e massa m unitários, cujo diâmetro é desprezível. Cortando o fio pela metade, obtemos 2 pedaços de comprimento meio e massa meio. Cortando de novo ao meio, obtemos 4 pedaços de massa 1/4 e comprimento 1/4 e assim por diante. Ou seja, a massa e o comprimento do fio são iguais. Isso é m igual a L. Se aplicarmos um raciocínio equivalente a um quadrado de lado unitário e massa unitária, resultam 4 quadrados de lado meio e massa 1/4, e depois 16 quadrados de lado 1/4 e massa 1/16 e assim por diante. Ou seja, m igual a L ao quadrado. Repetindo o exercício para o cubo de lado e massa unitários, obtemos m igual a L ao cubo. Vamos nos voltar agora à cesta de Sierpinski com lado e massa unitários. Consideremos a figura no plano formada por fios dispostos nos triângulos da cesta de Sierpinski. Na cesta, existem 3 cópias idênticas de lado meio e massa 1/3, 9 cópias idênticas de lado 1/4 e massa 1/9, 27 cópias idênticas de lado 1/8 e massa 1/27, e assim por diante. Então, a cada redução de meio no comprimento do lado, corresponde uma redução da massa em 1/3, ou seja, as relações massa-comprimento são dadas por 1/3 igual a 1 meio elevado a uma dimensão e podem ser computadas dessa forma. E, em geral, podemos escrever 1/3 elevado a n é igual a 1 meio elevado a n elevado a d. Então, log de 1/3 elevado a n igual a d log de 1 meio elevado a n. Então, d é igual a log de 1 elevado a n menos log de 3 elevado a n, dividido por log de 1 elevado a n menos log de 2 elevado a n, o que dá log de 3 dividido por log de 2 igual a 1,58496. Portanto, a dimensão da cesta é de 1,58496. A dimensão d de um objeto constituído de n objetos idênticos não distorcidos, reduzidos em um fator de escala s, é então dada por esta equação: d igual a log de n dividido por log de 1 sobre s. Então, para uma linha temos d igual a 1, para um quadrado d igual a 2, para um cubo d igual a 3. A dimensão do conjunto de Cantor é, portanto, log de 2 dividido por log de 3 igual a 0,63092, etc., pois ele é composto por 2 cópias idênticas, cada uma reduzida de 1/3. A dimensão da curva de Koch é d igual a log de 4 dividido por log de 3, 1,26185, etc., pois ela é composta de 4 cópias idênticas, cada uma reduzida de 1/3. Vamos entender bem esse conceito de dimensão ilustrando com a curva de Koch, também conhecida como Koch Snowflake, o floco de neve. Relembrando sua construção, primeiro vamos dividir o segmento de linha em 3 segmentos de comprimento igual, desenhar um triângulo equilátero central, remover o centro da linha, que é a base do triângulo, a partir do passo 2.
O floco de neve Koch é o limite quando os passos são seguidos indefinidamente. A curva Koch originalmente é construída usando apenas um dos 3 lados do triângulo original. Em outras palavras, 3 curvas Koch fazem um floco de neve Koch. Então, o perímetro do floco de neve pode ser escrito, considerando que cada interação multiplica o número de lados no floco de neve Koch por 4, de modo que o número de lados após n iterações é dado por n igual a 3 vezes 4 elevado a n. Se o triângulo equilátero original tiver lados de comprimento S, o comprimento de cada lado do floco de neve após n iterações é S igual a S sobre 3 elevado a n. O perímetro do floco de neve após as n iterações é, portanto, 3 vezes 4 terços elevado a n. Como o número de iterações tende ao infinito, o limite do perímetro é também infinito, pois 4 dividido por 3 é maior que 1. Por outro lado, em cada iteração, um novo triângulo é adicionado em cada lado da iteração anterior, de modo que o número de novos triângulos adicionados na iteração n é dado por Tn igual a n-1, vezes 4n-1. Então, 3 quartos, 3 vezes 4 elevado a n-1 igual a 3 quartos vezes 4 a n. A área de cada novo triângulo adicionado em uma iteração é 1/9 da área de cada triângulo adicionado na iteração anterior, de modo que a área de cada triângulo adicionado na iteração n é dada por AN igual a A0 dividido por 9 elevado a n, onde A0 é a área do triângulo original. A nova área total adicionada na iteração n é, portanto, dada por esta expressão. E a área total do floco de neve após as n iterações é dada dessa forma. Note que aqui temos uma progressão geométrica de razão 4/9, que, portanto, tem soma finita. Então, a área, AN, é igual a A0, 1 mais 1 terço, vezes 1 dividido por 1 menos 4/9, o que dá 8/5 de A0. Assim, a área do floco de neve é 8/5 da área do triângulo original. Então, voltando à cesta de Sierpinski, qual é o seu perímetro? Na figura inicial, A, temos 3 lados de comprimento unitário. Na figura B, temos 9 lados de comprimento meio e assim por diante. Resulta que cada nova iteração existem 3 vezes mais triângulos cujos lados são a metade dos lados dos triângulos anteriores, ou seja, o comprimento aumenta 3 meios a cada iteração e, portanto, tende para o infinito. E quanto à área? Se cobrimos a área da cesta de Sierpinski com um quadrado de lado unitário e formos cercando os novos triângulos, a soma das áreas do quadrado a cada iteração resulta nesta tabela. Então, a cada nova iteração, os lados dos quadrados reduzem para a metade e o número de quadrados cresce 3 vezes. Portanto, a área total decresce de 3 quartos até atingir 0. Portanto, a cesta de Sierpinski é um objeto com comprimento infinito e área 0, o que implica em sua dimensão ser maior que 1 e menor que 2. Mas qual é o significado geométrico que podemos dar à dimensão entre 1 e 2? A dimensão é relacionada com a forma com que medimos o objeto. Assim, uma linha só pode ser medida em uma dimensão, um quadrado em 2 e um cubo em 3. Suponha que, por engano, alguém nos peça para medir o comprimento de um quadrado. Bem, uma das formas de tentar isso é cobrir o quadrado com linhas horizontais e verticais e depois somar os comprimentos de todas as linhas. Como uma linha não tem espessura, o comprimento final será infinito. Agora, se quisermos medir o volume de um quadrado, veremos que ao tentar inserir um quadrado em um cubo, o espaço que ele ocupa é 0. Não importa quantos quadrados inserimos, porque eles não têm espessura, ou seja, o volume do quadrado é 0. O que queremos dizer é que o quadrado tem uma área, mas seu comprimento tende para o infinito e seu volume tende para 0.
podemos construir objetos cuja dimensão está entre os espaços bidimensional e tridimensional. Por exemplo, pega uma folha de papel de 5 por 10 centímetros e amasse-a até formar uma bola de papel. Essa bola de papel tem dimensão entre 2 e 3. A tentativa de construir objetos de 3 dimensões a partir de objetos de 2 dimensões produz estruturas fractais quebradiças com espaços vazios irregulares como a bola de papel. Quanto mais rugosa é uma curva, mais próxima de 2 será sua dimensão, e quanto mais espaços vazios existirem na bola, mais próxima de 3 será sua dimensão. Um exemplo de fractal matemático com dimensão d igual a 2,726, etc., é a esponja de Menger. Agora, como determinar a dimensão de um floco de neve natural, ou da costa territorial brasileira, ou do sistema circulatório humano? Veremos isso no próximo módulo.